Boa noite, paz. Sejam muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Amém. Vamos começar a divulgar. Vamos espalhar essa live para muitas pessoas. Hoje é um tempo, terça-feira, é o nosso dia especial, terça e quinta, de estarmos juntos nessa live, ouvindo, ministrando o Senhor, ouvindo uma palavra para o seu coração e também a gente adorando juntos, né? Sempre tem alguém do louvor aqui para nos abençoar. Então quero te convidar que você espalhe para muita gente. Hoje o tema vai ser maturidade emocional. O que é isso? Como é que nós vamos trabalhar? Nós temos que trabalhar a sua maturidade. Como nós precisamos crescer emocionalmente, né? Ao atingirmos a maturidade, saímos de um estado infantil e crescemos até a maturidade, né? O adulto emocional. Então é isso que a gente vai conversar hoje, né? Eu vou trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, nesse tempo onde nós estamos vivendo dias de ansiedade, de crise, de medo, de emoções que variam, né? E ao longo da semana, ao longo do dia. Então nós precisamos aprender a tratar isso. E o Senhor Jesus, ele tem implicações, ele tem uma palavra para nós. O Senhor lida, né, nós lidamos com o Espírito. Primeiro ele quer salvar, ele quer transformar a nossa vida, resgatar a nossa vida, né, religar com Deus, nos fazer uma nova criatura. Mas a partir dessa nova criatura, ele também quer lidar com as nossas emoções. Ele quer restaurar todas as áreas do nosso corpo. Espírito, alma e corpo restaurados para a glória do Senhor, para glorificar. E uma parte importante é a nossa alma restaurada, amadurecida, equilibrada, né? Jesus era assim. Jesus sabia o momento de ser mais enérgico, o momento de ficar calado. Ele tinha uma maturidade emocional. Nós queremos aprender com o nosso mestre, amém? Vamos fazer oração. Quero abençoar a sua casa, a sua família, tá? E depois, logo depois, estaremos aí com louvor e depois a palavra, tá bom? Dá tempo ainda de convidar e espalhar essa live para muita gente. Vamos aí acordar o pessoal para que o pessoal volte a lembrar que terça e quinta é dia de live. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo precioso que nós estamos juntos aqui como família, como igreja, como corpo. Eu quero abençoar a cada lar, cada vida que hoje está conectado nessa live. Nós queremos, Senhor, te pedir um toque especial, trazendo restauração, exortação, crescimento, Espírito Santo, perdão dos nossos pecados, limpeza dos nossos corações e que a nossa vida glorifique o Teu nome. Ministra hoje, Senhor, na vida de cada coração. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que faça algo especial, aquilo que o Senhor quer. Aqueles que precisam de uma palavra de ânimo, de restauração, de crescimento, recebam, Senhor. Aqueles que precisam se consertar contigo também. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja a Tua imagem. Nós queremos crescer, Senhor, como filhos, como servos. E também, Senhor, atingir essa maturidade emocional. Abençoa-nos, a nossa igreja, abençoa cada um que faz parte, Senhor, desse ministério. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já quero convidar aqui, né, para participar com a gente um membro da equipe. Convite, guardando ele entrar, para que a gente possa participar também desse momento tão especial, né? Esse momento do louvor, esse momento que nós estamos aguardando para receber de Deus, receber, participar desse ministério, desse louvor também. Tá ele aí. Paz, Anderson. Como é que tá, querido? Tudo bom? Tudo É bom? assim, Direto do AP aí, né? É assim tá melhor. É assim tá em assim pé. em pé é Ficou, melhor? ficou ótimo. Deixa eu É tentar melhor. ajeitar aqui então. Tá, e a minha Vai ser voz tá teclado ou ouvindo? guitarra aí? O teclado aqui, tá na mão aqui. Teclado, tá jóia. Amém, Joia? Anderson. Seja bem-vindo mais nessa live, né? Você tem nos abençoado lá com a guitarra, né? E tocado e ministrado. E hoje será muito bem-vindo aqui. Nós queremos adorar a Deus e receber de você. Como é que tá a conexão aí? Que aqui às vezes está travando um pouquinho a sua parte. Tá bem aí? Acho que já Aqui, equilibrou, aqui tá bom. estabilizou. Aqui Ah, tá ótimo, perfeito. então. E aí, estabilizou Então, também, tá?
Estabilizou, estabilizou. Tá? Deu uma falhadinha, mas estabilizou. O que você vai cantar? Que nós vamos adorar o Senhor juntos. Eu vou cantar uma música que a música do Toque no Altar, e ela foi inspirada a letra foi inspirada no Salmo 27. Quem quiser acompanhar depois na Bíblia. Tá? Eu vou cantar um trecho dela, porque senão fica muito longo. Ok? Amém. O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, e sob a tenda me esconderá, e sob um rochedo me erguerá. Por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habita todo dia, meu Senhor, contigo está. No dia mau, meu Deus me guardará, eu te esconderá, e sob um rochedo me erguerá. Por isso adorarei. Sei que não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. E sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Em te esperarei, em te esperarei, só em ti, meu Senhor, em te esperarei, em te esperarei. Amém, glória a Deus, amém. Pelos comentários aqui, o pessoal está surpreso, não sabia que você tinha essa voz linda aí e tinha mais esse dom, né? Além da guitarra, teclado, tá podendo cantar também. Anderson, que bênção, música linda, esse salmo é lindo e abençoou muita gente. Deus te abençoe, querido. Amém. Fica na paz, um abraço. Pai, um abraço. Que bênção, né? Que bênção. Nossa igreja, graças a Deus, Deus tem abençoado com muito talento, com muita vida, com muitas pessoas que têm louvado o Senhor com muita alegria, né? Como nosso tempo, para você, está organizando aí
né, junto com essa equipe de louvor. E eu quero que você comente aqui rapidinho, vou dar um tempinho para você comentar. O que você acha de nós termos uma live do nosso Ministério de Louvor? Né, a gente tem conversado aí com a Kátia, com algumas pessoas da equipe, né, e da parte técnica também, para nós termos uma live com a nossa equipe de louvor. Nós amamos tanto, são tantas músicas lindas que a gente adora, que a gente canta, e agora nós vamos ter a oportunidade de tê-las gravadas, né, de tê-las num vídeo do YouTube, através de uma live. Nós podemos passar um tempo, quem sabe 1 hora aí só de adoração, só de louvor, né, um tempo aí com toda a banda, com todo mundo tocando, depois quem sabe um pouco do acústico, quem sabe também um pouco do vocal apenas cantando, né, temos tão vozes tão lindas que Deus tem nos abençoado com talento. Então, vai ser lindo, olha aí, ó, o pessoal tá gostando, então o pessoal do louvor, Kátia, vocês estão vendo aí, vai ser demais, eu creio também, tá, tô meio aqui ansioso por isso, vamos preparar um cenário bonito lá no nosso prédio, na nossa igreja, para a gente ter um tempo lá, uma live só de louvor, só com louvor. Vai ser lindo, né, a gente poder ouvir aí 1 hora e pouco o nosso ministério adorando e a gente poder adorar. Não é só assistir, não. A gente quer que nessa live seja realmente um tempo de todos nós adorarmos em casa, né? E a gente vai escolher um dia que seja melhor, eu não sei, talvez um sábado à noite, né? Ou mesmo no domingo, vamos escolher um dia melhor. E aí a gente vai fazer esse louvor aí com todo mundo e eu creio que vai ser uma bênção, né? Que bom, quero toda a equipe participando, toda a parte técnica também, com iluminação, né? O Daniel aí organizando essa parte de som com excelência, né? Tem toda a equipe, filmagem, Samir também, né? O pessoal das câmeras aí, vai ser uma bênção, tá? Aguarda então para nós aí, tá? Bem, sem mais demoras, eu queria convidar aqui minha querida esposa, que tem tanto nos abençoado, né? Eu já coloquei ela na agenda para pregar domingo também, tá, gente? Então, algum desses domingos aí, talvez no outro, lá para frente, nós vamos tê-la também pregando lá, né? Ela estava... É meio estranho a gente pregar só para câmera. É bom a gente pregar com todo mundo lá, a gente está vendo a reação, né? As pessoas participando. E é muito estranho quando você prega olhando apenas por uma câmera. Mas como ela está fazendo essas lives aqui, ela está acostumando. E eu quero que ela venha nos abençoar. Ela sempre nos abençoa muito com as palavras dela. E eu tenho certeza que também no domingo a gente está ansioso para ouvi-la, tá? Então, hoje, quem está com a live é a pastora Sara Costa. Vem cá, amor, por favor. Já vou passando para ela aqui. Fique então, vai ser uma bênção. Seja bem-vindo, pastor Léo também, e a turma que está entrando aí. Olá, boa noite, a paz do Senhor para todos. Sempre um desafio, né? Estar numa live, falando um pouco do que a gente tem ouvido de Deus, do que a gente tem se preparado. E nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre o que a gente precisa nesse tempo, o que a gente precisa crescer, em que a gente precisa crescer, e tenho lido algumas coisas, e o que tem me chamado muito a atenção é o assunto sobre maturidade. E eu quero também, em algum momento, estar conversando com vocês sobre maturidade espiritual, mas hoje nós vamos começar com a maturidade emocional. E maturidade geralmente está associado a anos de experiência, a idade cronológica de alguém. Mas quando a gente trata de maturidade emocional, a idade pouco importa. Às vezes a maturidade física chega antes do que a maturidade emocional. Quem não já ouviu alguma mulher dizendo: ah, como esses homens são imaturos? Primeiro, ele age como criança. A gente ouve isso principalmente no círculo feminino. Nós mulheres, nós nos achamos mais maduras que os homens. Em alguns aspectos, eu tenho que falar, realmente somos um pouco mais maduras mesmo, amadurecemos mais rápido. O homem, ele desenvolve a questão motora mais rápido do que a mulher. Mas a mulher, cognitivamente, nas suas emoções, ela pode amadurecer um pouco mais. Mas isso não significa que a mulher seja mais madura emocionalmente do que o homem,
tá? Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso nessa live de hoje. Maturidade dá ideia de alguma coisa que está inacabada, que está por fazer, que não está pronta. E, por exemplo, uma criança. A criança, ela quer, o que ela quer tem que ser na hora dela, e tem que ser agora. Quem tem filhos aí pequenos sabem que crianças dificilmente, quando são menores, elas não sabem esperar, porque ela está autocentrada, a vida, o mundo dela é ela. Então, o mundo tem que servi-la. Então, ela vai começando a aprender, vai sendo educada, e ela vai entendendo, e aí os seus pais vão ensinando, calma, filha, a mamãe está arrumando, está se arrumando, e daqui a pouco te atende. Então, devagarinho, ela vai aprendendo o que ela tem que esperar. Mas vocês já se depararam com adultos que não conseguem esperar? Já se depararam com pessoas que querem tudo no seu tempo e na sua hora? Eu já lidei com muitas pessoas e muitos marmanjos e marmanjas que têm dificuldade de lidar com a frustração, tem baixa tolerância. As crianças, elas não sabem esperar, elas colocam alguma coisa na cabeça dela e tem que funcionar daquele jeito, elas têm uma expectativa e essa expectativa, quando não é atingida, elas se frustram, e quando elas se lidam com esse sentimento de frustração, elas ficam muito inquietas, elas querem reagir, muitas vezes com agressividade. Mas será que essa é uma característica só de crianças? Quantas vezes nós também lidamos com pessoas que têm baixa tolerância à frustração? Se elas colocam alguma coisa, alguma meta, e essa expectativa que ela colocou em relação a alguém, a algum projeto que ela fez não funciona, ela dá defeito. E isso é caracterizado, é um sinal de que a pessoa é imatura emocionalmente. E é sobre isso que eu quero trabalhar hoje, porque o que vocês precisam entender? Nós não nascemos maduros emocionalmente. Assim como nossa maturidade física, nós nascemos e Deus é lindo, Ele nos fez nos fez entendendo que passamos por fases. Então nós nascemos bebezinhos, precisamos totalmente de um cuidador. Um bebê não sobrevive sozinho. Então, naquele momento, o bebê precisa de um cuidado, precisa de atenção completa. Ele não sabe, ele chora quando está com fome, ele chora quando ele está com frio, ele chora quando tem alguma dor, ele não sabe expressar e nem tem como expressar o que ele está sentindo. Então, o bebê, ele precisa dos cuidados dos seus pais e eles precisam ser assistidos o tempo todo. Mas se eu perguntar aqui para vocês, o bebê, todo mundo, a gente espera que cada fase seja cumprida. Um bebezinho, ele nasce, ele amamenta, normalmente até os 6 meses, depois até 1 ano, quem sabe, dependendo da forma como os pais lidam com isso, com a mãe lida com isso, com a questão da amamentação. Mas depois vai inserindo outras... insere a frutinha e ele vai ficando mais maduro, o seu corpo vai se adaptando àqueles alimentos, então sai do leite para algo mais sólido, então vai crescendo, depois passa para a infância e vai tendo também que ser assistido mais menos agora do que era assistido quando o bebê, vai crescendo paulatinamente, respondendo, aprendendo e vai crescendo, amadurecendo. Se hoje nós víssemos um jovem, um adolescente de 18 anos, recebendo comida na boca, o que cada um de nós iria pensar? Tá maluca essa mãe, como é que não deixa esse menino crescer? O menino já é grande, por que ele está se alimentando, ela está dando comida na boca dele? A gente vai se surpreender e vai inclusive julgar, porque não faz sentido uma pessoa que está nas suas faculdades mentais, tudo tranquilo, ser alimentado pela mãe aos 18 anos de idade. Então, o que eu quero comunicar com isso? É que maturidade, tanto a física, ela precisa de um tempo, ela precisa respeitar algumas fases. A maturidade também emocional, a gente precisa aprender. E ela pode, sim, ser desenvolvida. E eu quero trazer para vocês hoje algumas características de algumas pessoas, de como se tornar uma pessoa madura emocionalmente. Você pode estar, vou dar 7
7 características de pessoas que são imaturas. Melhor, eu vou dar 7 características de pessoas maduras emocionalmente. Por quê? Eu e você, nós podemos desenvolver. É claro que a gente vai se deparar com uma dessas características que eu vou dizer aqui hoje e vai falar, poxa, isso aí eu preciso olhar, isso aí eu preciso crescer. Amém! Nós estamos em processo, nós estamos engajados no nosso crescimento. É importante que a gente, sim, se conscientize que precisamos melhorar, de onde precisamos ter recursos e ferramentas para poder crescer. E quando você cresce emocionalmente, você também dá vazão para outros crescimentos acontecerem. As nossas emoções, elas podem lidar a seu favor ou podem contra você. Uma pessoa que tem muitos problemas emocionais acaba passando para o físico, acaba repercutindo nos seus relacionamentos. A pessoa que é imatura emocionalmente, ela não consegue lidar com a vida, não consegue viver a vida plena, não consegue ser feliz, não consegue deixar as pessoas que estão ao seu redor também satisfeitos. Então a gente precisa aprender, a gente precisa crescer emocionalmente, amadurecer emocionalmente. Já viram pessoas que falam assim, eu saio do 8 para 80, eu sou 8 ou 80. Eu sou 8 ou 80. Isso é uma característica de uma pessoa imatura emocionalmente. Encontrar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Algumas pessoas são altamente racionais. E elas são desprovidas de flexibilidade, são desprovidas de alguns sentimentos e emoções para lidar com pessoas. Então, a razão dela ela não está encontrando equilíbrio entre razão e emoção. E há pessoas também que, ao contrário das pessoas que são racionais, são muito emocionais. Lidam com a sua vida com a emoção à flor da pele. Então, são muito intensas, não conseguem também, são desprovidas para poder se racionalizar, para poder ser mais fria, para poder ser mais cautelosa. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre a razão e a emoção. E pessoas que são 8, 80, elas muitas vezes, elas ferem muito as pessoas. Elas costumam dizer, eu sou sincera, e eu vou dizer com muita propriedade, porque eu já fui assim. Eu tenho trabalhado, crescer nessa área, eu já não sou mais como eu era antes. Ainda não cheguei como eu gostaria de ser, mas eu estou avançando e quero chegar lá. Pessoas que são assim, elas argumentam que elas são sinceras. E quando elas se propõem a conversar com algumas pessoas, elas se apoderam dessa fala e dizendo que são sinceras e no momento da conversa são grosseiras, são deselegantes e confundem sinceridade com grosseria. E isso é muito ruim. E a gente precisa entender que do 8 a 80 há 72 possibilidades, como alguém já disse. Então é comum a gente ouvir assim, tem homens de 18 e tem meninos de 40 anos. Por que isso? Porque tem homens com 18 anos que já são emocionalmente resolvidos. E já adultos completamente irresponsáveis, completamente intolerantes, inflexíveis, incapazes de perceber o outro. Então, a primeira característica que eu vou dizer para você de uma pessoa que ela é madura emocionalmente é que ela conhece suas limitações e conhece suas potencialidades. O que nós precisamos entender? Nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos dotados de pontos fortes e também temos pontos de crescimento. Então, a pessoa que é madura, ela conhece. Hoje você sabe quais são seus pontos fortes, quais são suas potencialidades, conhece também suas limitações. A pessoa madura, ela conhece suas potencialidades e investe nisso. E quando se depara com limitações, elas tornam essas limitações pontos de crescimento. Então, essa é uma característica de uma pessoa madura emocionalmente. A segunda característica de uma pessoa madura emocionalmente é que essa pessoa aprendeu a dizer não. Essa palavra tão pequena, pessoas que são imaturas emocionalmente,
tem dificuldade de dizê-la. Porque quando você diz não para algumas coisas, para alguma coisa, você tem que ter dito sim para outras. Vou te dar um exemplo. Vocês jovens aí que estão namorando, né, Silas, estão querendo aí sua amada. Quando você está namorando e chega uma outra pessoa e fala assim, olha, eu tô afim de você, eu tô pensando em namorar com você. Aí o que você vai responder? Olha, por acaso eu já sou comprometida, já sou comprometido, eu já disse sim para outra pessoa. Então, um exemplo bem simples, mas para você dizer não para aquela pessoa, você teve que dizer, antes você disse sim para outra. Então, o que eu entendo? Que pessoas maduras, elas conseguem colocar limites para elas mesmas e conseguem colocar limites para os outros. Pessoas imaturas, elas dizem sim para tudo e acabam sofrendo na tirania do urgente, fazendo coisas que ela não queria fazer, se ferindo, não se respeitando, entendendo que tem limitações e não conseguem dizer não. Então, a segunda característica de pessoas maduras, elas conseguem dizer não. A característica das pessoas maduras emocionalmente, ela sabe a hora de falar e sabe a hora de não falar, sabe a hora de calar. E aí, como eu disse, entra muito nessa questão, lembra que eu falei da sinceridade, da grosseria, eu sou sincera, tinha uma pessoa que falava assim, brincando, né, que o pobre, ele é grosso, o rico é franco. Então, muitas pessoas se apropriam desse adjetivo, eu sou franca, eu sou direta, eu sou muito sincera, e acabam ferindo as pessoas que estão ao seu redor. E o que eu quero destacar com vocês é que muitas vezes nós vamos nos deparar com os defeitos das outras pessoas. E isso a gente reconhece, é muito mais fácil a gente identificar o defeito, o ponto negativo, o ponto de crescimento da outra pessoa do que em nós mesmos. E a pessoa madura, ela não joga o defeito da pessoa na cara da pessoa. Quem faz isso são pessoas imaturas. E a gente tem um grande exemplo que é Jesus. Quando Judas o traiu, quando Judas subiu ao monte lá com os soldados, que ele cumprimentou Jesus com um beijo, estava lá com seu saquinho de moedas, todo sorridente, naquele momento, e aí ele fala com Jesus, como é que Jesus cumprimentou Judas? Ele tinha todo o direito de falar, Judas, como assim? Você me traiu, Judas, você andou comigo, seu traidor, você andou comigo 3 anos, você era meu amigo, como é que você me trai? Mas eu aprendo com Jesus, o que Jesus fala para Judas? Ele fala, amigo, a que vens? Ele conhecia os defeitos de Judas, conhecia que ele iria trair, mas como é que ele chama Judas? De amigo. Então a pessoa que é madura, ela não é outra pessoa para poder julgar, para poder apontar o dedo. Porque pessoas imaturas é que faz isso. Então, a gente, para buscar essa maturidade emocional, isso é muito natural. A gente, como ser humano, a gente identifica o que está fazendo de bom. E a gente se apega a isso para poder, inclusive, usar numa conversa para você mostrar que você está certo. A gente quer usar isso contra outra pessoa. Então, isso demonstra uma imaturidade emocional. A quarta característica de uma pessoa madura emocionalmente é que ela consegue olhar para o seu passado emocional sem dor. Nós entendemos que cada um tem uma história, cada um teve uma família, cada um teve suas experiências, e dessas experiências muitas pessoas trazem muita dor, trazem muitas feridas. E o que a gente precisa entender? Que limpar o nosso passado é necessário. A gente precisa limpar para que a gente possa avançarmos para sermos maduros emocionalmente. Pessoas maduras, elas sabem dar importância de viver no presente. Ela vai olhar para o passado, ela vai ver o que ela sofreu, ela vai ver o que aconteceu e ela vai ressignificar isso, dizer o que aconteceu já aconteceu, eu não posso mudar. Ela vai aceitar o que aconteceu e vai crescer.
e vai olhar para o que aconteceu e vai falar, eu não quero viver mais isso, eu não quero repetir isso com a minha família. Ela vai ressignificar o passado e ela vai olhar para o passado sem dor. Porque a gente precisa entender que uma pessoa que é madura emocionalmente, ela entende que nem tudo aconteceu porque ela quis. As coisas aconteceram por uma fatalidade, por um propósito. Nós não sabemos qual é o propósito porque as pessoas sofrem. O que eu entendo é que no momento que uma fragilidade, que uma circunstância ruim, que algo no meu passado, o Senhor muda a minha história, muda o que eu preciso fazer na minha vida, tanto emocional, na minha vida espiritual e na minha vida ministerial. Ele vai utilizar tudo aquilo que eu vivi no meu passado. Então, eu não posso me colocar como uma pessoa sofredora, uma pessoa que foi vítima, uma pessoa que, Sara, você não sabe o que eu passei, e não olhar para frente, não avançar, e sempre ter algo para você justificar porque você está agindo daquela forma. Porque eu já comentei em alguns momentos que a pessoa que é ferida, ela fere. Ela fere. A pessoa que foi muito machucada no seu passado, na sua infância, ela é reativa. Ela é ácida. Sabe aquele gatinho que recebeu muitos chutes, muitos pontapés, alguém jogou água quente nele, se chega, ele está lá acuado num cantinho, se chega uma pessoa para dar carinho para esse gatinho, para esse animal, por quem quer que seja, por um animal qualquer que foi maltratado, qual é a primeira reação quando alguém chega perto dele? Ele ataca, porque ele quer se proteger. Da mesma forma, pessoas que foram feridas no seu passado, pessoas que trazem essas feridas que não foram resolvidas, não foram perdoadas, não deixou o passado no passado, o que elas fazem? Elas são reativas, elas são agressivas, elas são ácidas. E a gente precisa entender que o passado é para ficar no passado. Ninguém está desprezando, ninguém está minimizando a sua dor, mas o que eu entendo é que o que aconteceu no passado, você pode olhar para ele e falar, eu quero deixar o passado no passado, eu quero ressignificar a minha história, e eu quero crescer e eu quero avançar. A pessoa que é madura emocionalmente, ela consegue perdoar, ela consegue tirar essa mágoa de dentro do coração dela, ela consegue, e é com o perdão que ela consegue avançar, que ela consegue amadurecer e que ela consegue olhar para o passado sem dor. A quinta característica de uma pessoa madura emocionalmente, e eu acredito que seja uma característica que poucas pessoas desenvolveram. E é uma característica que eu preciso desenvolver o quanto antes. É como eu falei, nós estamos aqui em processo, nós estamos crescendo dia após dia, mas essa é uma qualidade que eu quero para a minha vida. Essa é uma característica que eu quero desenvolver diariamente, porque a pessoa madura, ela não reclama de nada. Não reclamar de nada. E parar de reclamar é a melhor maneira de promover mudanças. O que as reclamações fazem com a gente? Quando a gente está murmurando, quando a gente está reclamando, a gente fica aprisionado num labirinto sem saída. Porque a pessoa madura, ela consegue entender que ela é o que ela pensa. Então ela cuida dos pensamentos. Nós já falamos sobre isso, que a gente precisa estar muito atento ao que a gente pensa, o que a gente sente. Então as pessoas que são imaturas emocionalmente, elas não conseguem focar no que está funcionando. Ela foca no que não está funcionando, foca no negativo. E aí o que vem com isso? Reclamações, murmurações. Reclamam de tudo. E o que eu tenho aprendido? Se a gente aprender a agir mais e reclamar menos, significa que a gente está crescendo emocionalmente. Então, essa é uma questão que, Sara, preciso crescer. Eu me vi ainda muito imatura nessa área. Eu preciso crescer nisso. E eu quero que você fique aí avaliando qual dessas características que eu coloquei para você. A primeira é, a pessoa que é madura, ela conhece suas limitações e suas potencialidades. Ela aprendeu a dizer não. Ela também sabe a hora de falar e a hora de calar. A qual consegue olhar para o seu passado sem dor.
E uma pessoa madura também não reclama de nada. A sexta característica de uma pessoa madura emocionalmente é que ela não se castiga pelos seus erros. Uma pessoa madura, ela sabe que ela é humana e que ela vai errar. E que ela aprende com os seus erros. Os erros é só simplesmente para me comunicar. Sara, esse caminho que você foi não está certo, vá para outro. É uma oportunidade, é uma boa oportunidade de traçar um novo caminho, de recorrigir rotas, de recalcular rotas, de entender que aquele caminho estava errado, crescer e não se martirizar e não se castigar pelos seus erros. Ela não se pune por possuir uma limitação. A pessoa madura, ela se reconhece com fragilidades, se reconhece com imperfeições, mas ela não se pune para isso, não se pune com isso. Ela vê todo o erro, a fragilidade, uma limitação como uma oportunidade para crescimento. E a sétima característica de uma pessoa, a sétima e última característica de uma pessoa madura. É claro que eu elenquei algumas características principais, tem muitas outras, mas como o nosso tempo é curto numa live, eu priorizei as que são mais relevantes, ok? Então, a sétima e última característica que eu quero trabalhar hoje, que eu quero trabalhar e trazer para a gente, é que uma pessoa madura, ela sabe resolver conflitos. E quando a gente fala, ela sabe resolver conflitos, ela também não foge dos conflitos. Então, a pessoa madura, ela consegue resolver um conflito sem perder a cabeça. Ela não fala aquilo que não deve. Ela conversa como gente civilizada. Eu vejo, em alguns momentos, nos nossos relacionamentos, principalmente relacionamento marido e mulher, pai e filhos, essa questão dos não tem como você evitar conflitos, porque conflitos sempre existirão. Onde há duas pessoas que pensam diferente, os conflitos vão acontecer. Os conflitos vão emergir na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, onde quer que existam pessoas, vai existir conflito. E uma pessoa madura, ela sabe resolver conflitos, não fugindo dele, porque uma pessoa imatura, ela corre de conflito. Então, aconteceu um conflito, ela se esconde, ela se esquiva. Mas a pessoa madura, emocionalmente, ela consegue entender e ver o ponto de vista do outro. Desculpa. Ela consegue ouvir a outra pessoa. Porque a pessoa que é imatura emocionalmente, ela não espera nem a outra pessoa concluir a fala. Ela já quer rebater, querendo demonstrar que ela está certa. E fica ali naquele conflito, querendo ganhar, querendo disputar. E a gente precisa entender que a pessoa madura, ela aprendeu aquela bem-aventurança que Jesus nos ensina, que é bem-aventurados os pacificadores. Uma pessoa madura, ela não provoca guerra, pelo contrário, ela promove a paz. E é isso que a gente precisa aprender, porque com a maturidade emocional, a gente vai entender que nós precisamos de paz. Uma pessoa madura emocionalmente vive em paz. E primeiro, uma paz interna. Tem uma paz consigo mesma. E para que haja uma paz consigo mesmo, você precisa, cada um de nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender como é que a gente funciona, entender quais são as nossas fragilidades, limitações e pontos fortes. Precisamos ser tolerantes, desenvolver essa característica, essa habilidade de conseguir ouvir o outro, de entender que as pessoas são diferentes, lidar com as diferenças, lidar com diferentes opiniões. E aí você vai ter uma paz interna. E quando você tem uma paz consigo mesmo, você vai expandir para as outras pessoas que estão ao seu redor. Essa pessoas que estão com você. E a paz promove mais paz. E ela expande. E isso faz que os nossos relacionamentos sejam mais significativos, que tenha mais qualidade nos nossos relacionamentos. São pessoas que são pacificadoras, são pessoas que querem ajustar e não provocar, que querem resolver o problema e não criar um problema, que querem crescer sempre. O que eu entendo? Nós podemos crescer, nós podemos melhorar. Nós podemos experimentar a maturidade emocional todos os dias da nossa vida.
É claro que ser maduro emocionalmente dá trabalho. Você vai precisar investir tempo, você vai precisar se conhecer, como eu te falei anteriormente, você vai precisar fazer uma análise das coisas, como é que você funciona, quais são os padrões que você está acostumado, o que você aprendeu, como é que você aprendeu a falar com as pessoas. Tem pessoas que lidaram num ambiente tão agressivo, tão reativo, que só conseguem falar brigando, que são movidas pelas emoções, pelos sentimentos. E uma tecla que eu tenho batido aqui, e eu quero colocar isso como uma característica, não lancei aqui como uma característica, mas é uma característica de uma pessoa madura emocionalmente. A pessoa madura emocionalmente, ela não é levada pelas suas emoções e sentimentos. Não são elas que ordenam, governam a sua vida e direcionam o seu agir. Pessoas maduras emocionalmente são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu foquei mais na parte emocional, mas depois eu quero trazer uma live ou uma palavra sobre maturidade espiritual. A gente precisa crescer e aproveitar esse tempo que a gente está em casa, que está em quarentena. O que você hoje se percebeu precisando crescer? Tem alguma característica aí que eu mencionei, que você se viu nela, com dificuldade de conhecer as limitações, as suas potencialidades, com dificuldade de dizer não, com dificuldade para poder calar quando precisa calar e falar quando precisa falar? Você se viu em dificuldade em olhar para o passado e isso não te mobilizar e acabar com o seu presente? Não deixar que você viva o seu presente de uma forma mais tranquila, com mais paz, com mais plenitude? Você também pode ter se percebido uma pessoa que reclama muito, que murmura demais. E a gente precisa parar de reclamar. Você também pode ter se identificado, você se castiga, você é intolerante com você mesma, você é a sua própria algoz, você não se aceita do jeito que você é, ou quando você erra, você traz muita culpa, você se martiriza, você se sente mal. Isso também é uma característica que pode ser olhada, que pode ser desenvolvida. Você pode sim, e a gente já falou aqui em alguns momentos, focar os seus olhos, a sua perspectiva nas coisas que estão funcionando. O que está funcionando na sua vida? Tem muita coisa funcionando. Então, para de reclamar e começa a agradecer. Desenvolve a gratidão, desenvolve um coração grato, tenha contentamento com a sua vida. Tudo isso é característica de uma pessoa madura emocionalmente. E a gente pode ir em busca dessas características, pode desenvolver. A primeira coisa é entender: preciso disso, como eu falei para vocês. Eu me identifiquei. Eu preciso parar de reclamar. Eu me identifiquei com algumas outras aqui também. Mas o que ficou mais forte foi isso. Eu preciso olhar, mudar minha perspectiva para eu crescer. Porque pessoas que olham com uma perspectiva diferente, que param de reclamar, que são gratas, que têm contentamento, são pessoas que têm maturidade emocional. E eu quero ser também uma pessoa madura emocionalmente. Então, se você se percebeu numa dessas características, é possível. É possível você ter maturidade emocional. Mas é devagarinho, percebendo e lutando e trabalhando nessas questões que você precisa trabalhar. Então, é isso que eu quero deixar para você hoje. Você pode crescer emocionalmente, você pode amadurecer nas suas emoções. As emoções são muito importantes. Nós não podemos não ignorar nossas emoções. Nós somos seres que também somos dotados de emoções. As nossas emoções são válidas. Nós temos emoções positivas, nós temos emoções negativas. Nós precisamos aprender a expressar essas emoções. Nós precisamos aprender, crescer. Não existe uma escola para trabalhar maturidade emocional. Não existe. Há projetos aí, até com política pública, de colocar inteligência emocional nas escolas. Mas isso é muito pouco, ainda está muito pouco. Porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Nós podemos crescer emocionalmente, nós podemos amadurecer. E nós podemos experimentar o amadurecimento emocional todos os dias na nossa vida. Desde que a gente decida crescer. E eu sempre costumo dizer isso, eu ouvi essa frase há algum tempo, eu não sei quem foi que falou ela, mas crescer dói. Crescer faz a gente sair da zona de conforto. Sai daquele momento que a gente tá ruim, mas tá bom, e fica ali. Pois é, crescer dói.
essa expressão ela foi cunhada a partir do momento porque quando as crianças estavam crescendo e sentiam muita dor nos ossos, tem crianças que sentem muitas dores nas articulações porque crescem muito rápido, acima do que é esperado, e aí elas sentem muita dor. No físico, quando a pessoa está crescendo demais, quando a gente está crescendo também, tanto emocionalmente como espiritualmente, dói. Vai doer. Mas esse crescimento vai valer a pena. Vai valer a pena passar por essa dor. Passar por esses momentos em que você se percebe, poxa, eu tô falha aqui, olha, eu preciso crescer aqui. Se perceber ali como imatura emocionalmente não é uma coisa legal, mas o que eu quero é te incentivar e te inspirar a desistir de crescer emocionalmente, a não desistir de você avançar nos seus processos. Deus é um Deus de processos. Ele pode sim, no estalar de dedos, numa palavra, ele pode trazer cura, ele pode operar um milagre, mas ele também opera milagres nos processos. Quando eu me percebo que eu sou uma pessoa que estou sendo grosseira com meu cônjuge, estou sendo intolerante com os meus filhos, estou falando de uma forma muito, muito ríspida, muito ácida, eu posso parar, falar, Deus, o Senhor pode mudar o que eu não posso mudar. Me ajuda. Eu me reconheci uma pessoa assim. Eu aprendi a ser assim. Meu pai era assim, ou minha mãe era assim, meus familiares são assim, mas eu não quero ser assim. Eu quero crescer. Eu quero ter paz na minha casa. Eu quero ser uma pacificadora. Eu quero ser uma pessoa que promove a paz e não uma pessoa que promove a guerra. Quando você se percebe assim e você decide fazer diferente, eu tenho plena convicção que o Senhor segura na sua mão e na minha e vai dizer, vamos junto, minha filha, meu filho, eu estou com você. Eu sou maior interessado que você cresça espiritualmente, que você cresça emocionalmente, que você cresça em todas as áreas da sua vida. Então vamos crescer. Esse é o meu convite. Vamos crescer. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu quero finalizar essa live com uma oração. Aqui os comentários. E eu quero finalizar esse momento com uma oração. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos e que você falasse com Deus. Se você se percebeu aí imaturo emocionalmente, se você tem o desejo, o anseio de crescer, que você fale para Deus agora. Eu vou estar orando por você, mas eu quero também que você acompanhe, que você fale para Deus. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a... Que preço você está disposto a pagar ou disposto a pagar? É preciso pagar um preço para crescer. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Deus, por este tempo. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor fala por meio das circunstâncias. O Senhor fala por meio da tua palavra. O Senhor fala, Senhor, de tantas formas, Pai. E eu acredito, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, que se importa comigo, que se importa com as pessoas que estão nessa live. E o Senhor tem, Senhor, anseio de ver, Senhor, seus filhos crescendo, se tornando maduros, Pai, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. E nós queremos, Senhor, crescer. Pai, eu quero, Senhor, que cada um agora, Pai, olhe e que característica que precisa desenvolver para ser uma pessoa madura emocionalmente. Que o Senhor possa estar olhando o Senhor, escutando cada oração. Que o Senhor se junte a eles, meu Pai, nesse propósito, Senhor. Dessas pessoas que querem crescer, que querem amadurecer. Senhor, nós cremos, Pai, que nós vamos ser uma igreja, Pai, mais fortalecida, mais madura, Pai, ao sairmos deste tempo, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, no Teu propósito e cremos que vamos fazer tudo que o Senhor vai nos ordenar. E nós fomos incentivados e inspirados a crescer. Que todos aqui, Pai, que estão nessa decisão, decidir crescer, a despeito da dor, a despeito do que vai ter que deixar para trás, a despeito do preço que vai ter que pagar, que essas pessoas tenham atitude e decidam amadurecer emocionalmente. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos. Vamos lá, até quinta-feira tem a próxima live. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Eu coloco encerrar aqui.